queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje o nosso estudo é de perguntas e respostas e quem irá nos auxiliar nos estudos de hoje são os nossos amigos e facilitadores, Dr. Francisco Assis e Vicente Cardoso. Um ótimo estudo a todos. Olá, internautas. É um prazer muito grande estarmos com vocês mais uma vez, aqui nessa sala, nessa oficina de trabalho, de perguntas e respostas. É um prazer para nós estarmos aqui em nome da Casa Jesus de Nazaré, tentativa de acompanharmos aí os questionamentos que outrora e que neste momento também sempre se fizeram. Estamos aqui, eu, Vicente Paulo Cardoso e o Dr. Francisco, para que nós possamos responder ao alcance de vocês e também ao nosso alcance os questionamentos que vocês devem ter neste momento. Vamos lá então à primeira pergunta. Maria Cristina pergunta o seguinte: outra noite, senhor Vicente, o senhor falou que não existe kardecismo. Como faremos para distinguir o espiritismo de outras práticas, como exemplo, a Umbanda, o Candomblé, o Vodú, etc, etc. Bom, aqui vai a resposta então, Maria Cristina, é o seguinte: a questão não é bem distinguir o espiritismo das demais outras correntes espiritualistas, tá bom? Uma vez que nós conhecemos o espiritismo através da doutrina espírita, o que vai acontecer? Nós vamos conhecê-lo e, conhecendo ele, certamente você verá de que ele não é um sincretismo religioso como tal as outras correntes filosóficas aqui mencionadas. Então, tudo está em conhecer o espiritismo através da doutrina espírita. Certamente nós teremos aí essa diferenciação, porque não precisa de que eu, de certa forma vulgar, coloque para vocês a diferença, porque na verdade não há essa diferença que se presume existir, porque o que está é na vivência, o que está é na prática. Quando se conhece os movimentos espiritualistas, vai perceber que cada um é de acordo com a cultura, é de acordo com a época de cada um de nós. Por exemplo, todas essas aqui têm o seu papel. O candomblé nada mais do que a própria Umbanda manifestada lá na Bahia, certo? Que é uma prática, é um folclore brasileiro. A Umbanda veio da África. Quando os negros africanos vieram lá da África, eles trouxeram a cultura deles. Que cultura seria essa? Nós sabemos que a África já foi invadida pelos europeus, isso. Quando os europeus foram até a África, levaram as suas práticas religiosas, dentre elas o catolicismo. Nós sabemos que também, lá no Egito, nós tínhamos também as práticas religiosas no Egito. Então, tudo isso começou a mesclar o catolicismo com a prática religiosa do Egito, que desde os Upanishads, o Vedismo, o hinduísmo, o brahmanismo, mesclou-se também com o mediunismo dos africanos, porque os africanos tinham a prática do mediunismo. Então, houve esse sincretismo lá na África. E quando, então, os africanos vieram para o Brasil, na descoberta da América, trouxeram, então, essa prática, tá? Essa prática chamada a Umbanda. A Umbanda é nada mais do que uma cultura, é um folclore aqui no Brasil, porque não passa de uma cultura. Mas a Umbanda, na sua origem, era de um valor extremamente elevado, porque a Umbanda fala de Deus, ela acredita na alma, no espírito, isso, acredita na imortalidade, e até que se lida também com as manifestações dos espíritos. Salvo de que a Umbanda não é um produto dado do ensinamento dos espíritos, como
o espiritismo é um produto dado de ensinamentos espíritos. Então, salvo a diferença é de que a Umbanda, certo, é uma cultura nascida dentre as próprias culturas aqui da Terra, dos homens, e o espiritismo é um produto oriundo dos espíritos, que veio através da codificação espírita, no ano de 1857, e que trouxe para nós o ensinamento dos espíritos, o que a Umbanda não tem ensinamento, embora tenha suas práticas ritualísticas respeitáveis. Respeitamos muito os umbandistas. A Umbanda, na sua origem, ela é muito pura, ela é muito nobre, é muito linda, embora foi deturpada ao longo da história da humanidade. E muito mais aqui no Brasil, quando adentrou as portas da Bahia, né? E foi para outros estados, e ali também ganhou novas interpretações. Por isso, a gente não precisa tentar fazer diferença, tentar mostrar a diferença, embora o censo quer a diferença, para colocar lá no censo, de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A partir do momento em que nós conhecemos a doutrina espírita, certamente você estará imbuído dessa diferença. Então, não precisa de eu ficar evidenciando que há uma diferença. Essa diferença será descoberta, será encontrada na busca desse espírito perquiridor de cada um de nós. Vamos ver, então, conhecendo uma e as outras. O importante é de que cada uma tem o seu papel, o seu momento, cumpre a sua função, cumpre realmente a sua missão. Tá? Nós não aqui estamos para poder desacreditar, não estamos aqui para combater nenhuma dessas práticas. Dalai Lama coloca, numa resposta que lhe foi dada, uma resposta muito significativa para nós. Perguntaram a ele qual que era a melhor religião. Ele respondeu que a melhor religião é aquela que faz você feliz. Se você está bem lá no budismo, no islamismo, tá? Se você está bem lá no africanismo, que é a própria Umbanda, nas suas origens, se você está muito bem lá no candomblé, então, está feliz? Fique lá. Se você está bem aqui na casa espírita e está feliz, fique. O importante não é as religiões, o importante é a religião. Porque religião é uma coisa, religiões é outra coisa. Religiões são escolas, são propostas culturais que nos ensinam o caminho. E o caminho é um só, o Cristo. A coisa mais importante é nós vivermos e caminharmos segundo as pegadas do Cristo. Obrigado. Vicente, só assim, vamos dizer, manifestando aqui o meu entendimento sobre essa questão, eu tenho como dois gêneros filosóficos, né, vamos dizer assim, materialismo e espiritualismo. Materialismo é aquele que não tem crença em nada além da matéria. Já o espiritualismo, a crença vai na continuidade do espírito após a matéria. E aí temos as diversas espécies, em que o espiritismo é uma delas, né? Como você bem salientou aí, islamismo, budismo, Umbanda, candomblé, cada um com a sua maneira específica e própria de exercer a espiritualidade. E o espiritismo se caracteriza por não adotar nenhuma ritualística, né? Trabalhar com a pureza do evangelho, sem nenhuma necessidade, vista sob a ótica espírita, de se valer dos rituais. Mas, como bem disse o Vicente, isso não desmerece nem desqualifica outras espécies de espiritualismo. Cada um com a sua forma de desenvolver, de cultuar, de trabalhar a espiritualidade. Porque tudo leva a um só caminho. Um só. O Criador
de todas as coisas visíveis e invisíveis. Bom, eu tenho aqui uma pergunta que ainda acho que estava aqui desde a última vez que estive, me foi endereçada e eu não tive o tempo de responder. É muito simples a indagação. Espírito é coisa do mal? A expressão provém do desconhecimento sobre o tema, né? Quem conhece o tema vai ver que não é dessa forma. Espíritos somos todos nós, não é isso? E tratando-se apenas de uma questão de nomenclatura. Podemos usar outros termos, mas nós, espíritos, somos simplesmente filhos de Deus. Então, o espírito não é coisa do mal, é apenas essa interpretação equivocada, né? O pessoal tem assim um certo receio, inclusive até alguns, de se dizerem espíritas. Talvez pelo desconhecimento, certamente pelo desconhecimento, porque todos nós somos espíritos, né? Na sua vivência na carne, e depois dessa existência na carne em outro plano espiritual. Então, achei assim a pergunta singela e a resposta também é singela, né? Inclusive, é importante colocar também, doutor Francisco, de que a questão é o seguinte: não existe o espírito mal. Não existe. O mal não existe. O mal nada mais do que a ausência do bem. E a partir do momento que nós observamos, estamos falando aqui de adjetivos, não é isso? Nós sabemos que, na verdade, a doutrina espírita não coloca de que nós somos maus. Nós estamos, são dois verbos a tratar aqui. Um verbo é ser, o outro é estar. Na verdade, nós estamos ausentes do bem. Isso, então, interpreta que nós somos maus. Na verdade, a partir do momento em que nós não fazemos o bem, responderemos por todo o mal que haja decorrido de não ter feito o bem quando nós poderíamos ter feito e nós não o fizemos. Pergunta 643 do Livro dos Espíritos. Responderemos por todo o mal que haja decorrido de não ter feito o bem quando nós poderíamos ter feito e nós não o fizemos. Uma questão de omissão. Portanto, que somente o bem existe. Porque a luz existe, a penumbra não existe. A penumbra, o escuro, é a ausência da luz. Então só existe luz no universo. A penumbra não existe. A partir do momento que nós formos um apagador ali dessas lâmpadas e apagarmos, teremos o escuro, a ausência da luz. Assim também é o bem. Somente o bem reina, somente o bem existe. O mal não existe. Portanto, que no ato da criatura e da criação, Deus nos adjetivou. Por quê? Deus, ele é inteligência primeira, quer dizer, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Deus é criador, nós somos co-criadores. Deus é perfeito e a sua obra há que ser perfeita. Embora não esteja, mas no ato da criação, o princípio inteligente do universo, ele é perfeito. Ele traz então o seu potencial de perfeição. Nós chamamos isso de perfectibilidade, que é a qualidade daquilo que é perfeito no ato da criação. Imagina Deus perfeito criar uma obra imperfeita. Então, na verdade, né, não seria perfeito. Então, nós somos seres perfectíveis. Na pergunta 137 do livro Consolador de Emmanuel, ele responde com muita propriedade, né? Aonde está então a causa do mal? Isso. Uma vez que nós apresentamos em nossas atitudes um comportamento que se equivale à ausência do bem. Coloca que justamente nós estamos mal, não somos maus, estamos porque nós estamos ausentes de vivermos em harmonia com as leis divinas, que nós acabamos de falar ainda há pouco. Dentre elas, o amor. A partir do momento em que nós vivemos realmente o amor através da atitude que é a caridade,
certamente estamos vivendo em harmonia com as leis divinas. Aí é o bem. Então, o bem é tudo aquilo que aproxima nós de Deus, enquanto o mal é tudo aquilo que nos mantém afastados, e não que nos afasta, mas que nos mantém afastados de Deus. Então, aí que está essa grande diferença, né? Como o Livro dos Espíritos é uma obra muito carregada do judaísmo, vamos encontrar ainda muitas questões do próprio catolicismo, do próprio judaísmo, inserido na própria obra, o Livro dos Espíritos. Portanto, que tem muitas palavras no Livro dos Espíritos que tem que ser, assim, muito bem interpretada, para não ficarmos ainda naquele velho judaísmo, lá naquele antigo catolicismo, de pecado, certo? De mal, de ter que pagar. Doutrina espírita não tem nada disso. Nadinha. Então, a sua resposta realmente foi autêntica. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do José Maria Costa, que fala o seguinte: Deus não poderia utilizar de outros meios para fazer avançar a humanidade, em vez dessa terrível pandemia, esses flagelos naturais? Bom, meu amigo, sim, lá na pergunta 738 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade colocou que Deus munici todos os dias de outros meios muito mais acessíveis, de fazer com que nós possamos o quê? Nos adiantarmos, avançar como espíritos, como almas, como humanidade. Só que nós somos ainda rebeldes. Nós somos pessoas desobedientes, nós somos infratores, porque infringir as leis divinas é infrator. Porque infrator não é somente aquele perante as leis dos homens, não. Nós, como os espíritos rebeldes, recalcitrantes, endurecidos, somos verdadeiros infratores das leis divinas. E aí, a nossa consciência é dotada de dois gêneros interessantes. Um é o juízo, o outro, certo, é o juiz. Quer dizer, o juízo é o chamado senso moral, que é a contrapartida do livre-arbítrio. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa que não está muito de acordo com as leis divinas, a minha própria consciência, na atitude do gênero, do juízo, eu falo assim: opa, aqui você já errou. Você quer de novo atropelar as coisas? Você quer de novo experimentar as consequências que é o sofrimento? Esse chama o juízo de valor. Aí nós optamos: nada, vou fazer, e faça. Aí vem também o juiz, que é o outro gênero da consciência, sentenciando. O processo reparador, o processo expiatório, para que nós possamos corrigir as nossas atitudes de ontem. Assim funciona esse trocadilho na nossa consciência. Tanto o juízo, que é o senso moral, na hora de você poder fazer, você tem a liberdade. Mas a consciência fala assim: aqui você já errou. Cuidado. Quer experimentar de novo? Não, não quero. Porque Paulo de Tarso fala: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ele fala ainda: o que eu quero, esse eu não faço. O que eu não quero, acabo fazendo. Por quê? Nós somos ainda criaturas invigilantes. Portanto, que tem 2000 anos, Jesus comentou: orai e vigiai. Orai é para que nós elevemos o nosso pensamento, nosso nível de vibração mental. Vigiar é você não descer desse nível, é você policiar. É você policiar você, não é esposo, marido, os filhos, não. É policiar o outro, não. Policie a você mesmo. Acuse você mesmo. Para me terminar, eu vou reprisar um pensamento de Jesus. Ele fala assim: não julgueis a fim de não serdes julgado. Sereis medido com a mesma medida que medirdes o outro. Então, a partir do momento que nós temos um juízo de julgar o outro, é a nós mesmos esse julgamento, porque nós nos vemos nos outros. Eu me vejo nos outros. Então, a partir do momento em que eu quero dizer para mim: Vicente, aqui, ó, você está faltando aqui. Aí eu vejo essa falta, sabe em quem? No outro. Então eu falo, né? Aquele que consegue ver, é que fala assim,
um cisquinho no olho do outro e não percebe uma trava no próprio olho, ele quer dizer o seguinte: aquele que consegue ver um defeito no outro, mas não consegue perceber as suas próprias faltas, seus próprios defeitos, não é digno de quê? De julgar. Então, não julgueis, a fim de não ser julgado pela própria consciência, que é o juiz, que vai sentenciar, condenando a reparação, a expiação, a aprovação ou a sentença da absorção, absorvendo você das atitudes, isso, e das consequências. Então, sofrimento, meus amigos, é opção. Portanto, que aqui, ó, Deus, a todo instante, através das religiões, através das filosofias, através dos livros, através de todos os ensinamentos, ele tem meios fáceis de nos fazer avançar. Só que nós optamos pela a porta larga, que é a porta do sofrimento. Tem muito a ver com a sua fala, Vicente, a indagação. O que é o livre-arbítrio? E é justamente essa liberdade de escolha, não é? O mérito da atitude a ser tomada está justamente aí, na liberdade da escolha. Somos livres, não há um determinismo que façamos isso ou aquilo. Nós somos livres para tudo. Talvez não, o maior patrimônio que temos é esse livre-arbítrio, a liberdade da escolha, a capacidade de decidir. Mas, embora abrangente, ele é relativo. E é por meio dele que nos sintonizamos com ideais nobres ou com planejamentos mal intencionados, né? O livre-arbítrio é todo o norte da nossa vida, em todo ato que nós vivemos, praticamos, está ele ali, a escolha, a liberdade de escolha. Vem o nosso juízo nos colocando aí em duas opções, faço ou não faço. E eu tenho já nesse tribunal da consciência essa cobrança, né? Em tudo que a gente faz, justamente pelo livre-arbítrio, nós somos cobrados, porque vamos escolher e vamos pagar a consequência dessa escolha. Então, isso não é atribuído a ninguém, a nós mesmos. Não existe o acaso, né? Nós é que traçamos o nosso caminho, portanto, traçamos o nosso destino. E esse poder de escolha é que irá determinar nossa tranquilidade ou agonia no futuro. Por quê? Porque uma verdade inconteste é que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, você faz o que quiser, mas a consequência do que você fizer é você que vai suportar. Então, esse livre-arbítrio está aí, convivendo conosco, com a nossa consciência, com a nossa maneira de agir, e é o patrimônio maior que temos, porque ao fazermos as escolhas certas, certamente a gente vai trilhando aí o progresso com mais rapidez. Mas se erramos também, vamos admitir esses erros e recobrar o começo de consertar tudo isso. A beleza do livre-arbítrio é isso. Mas para isso a gente tem que voltar lá na humildade de admitir que está errado, que não soube usar bem o caminho correto e pelo livre-arbítrio que dispomos, fizemos a opção errada. Mas reconhecendo que fizemos errado, vamos recomeçar, vamos consertar essa situação. Essa é a grande justiça divina, que em tudo nos dá a oportunidade de sempre buscarmos o que é certo, por mais erros que tenhamos cometido. E aí, dentro dessa questão do livre-arbítrio, nós vamos ter que arcar com as nossas ações. A consequência vem sobre nós mesmos, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que refletir um pouco mais, acostumar, temos que nos educar para isso. Muitas das vezes,
iniciamos a trilhar o caminho errado, mas essa consciência está nos cobrando a retomar o rumo certo, e fica aquele conflito. E nós vamos, às vezes, até buscar conselhos, não é isso? Deixa eu ouvir uma opinião de uma pessoa assim, que tenha mais experiência, que possa me orientar. Muito válido isso, muito válido. Mas, geralmente, a gente não vai ouvir o que quer, é justamente o que não quer. E aí o conflito se aflora mais ainda. E essa sabedoria da vida, essa reflexão que a gente tem que ter sobre todo o tema do nosso dia a dia, sobre qualquer aspecto, qualquer assunto, nada de agir na pressa, mas com calma, com cautela, justamente buscando acertar. E se errarmos, reconheçamos aí o erro e vamos buscar o recomeço para consertar esse equívoco, muitas das vezes involuntário, porque só de termos esse reconhecimento por nós mesmos, de nos martirizarmos nesse conflito de consciência, para que prevaleça a humildade de admitirmos o erro, já é um grande passo nessa nossa missão, nessa nossa, vamos dizer assim, permanência aqui no planeta Terra, de passar por expiação e certamente muitas provas. E essa superação começa por aí, né? Então o livre-arbítrio é isso, essa liberdade que a gente tem, e que a espiritualidade, o Criador, em momento nenhum vai interferir. Ele nos dá a luz, nos dá a condição de conhecer o certo e o errado, e a decisão é nossa. E a consequência vem com certeza. Sempre a consequência é nossa, porque nós somos artesão do nosso futuro. Somos nós mesmos que estamos esculpindo nós mesmos, dia a dia. Tem uma pergunta aqui do José Carlos, ele fala o seguinte: já estamos vivendo a nova era? Depois que terminar essa pandemia, o planeta Terra continuará como antes? Ô José Carlos, é o seguinte, nova era é sine qua non. Quer dizer, coisa que eu não posso fazer por você, nem por vocês. Coisa que somente eu respondo pelos meus atos. A gente pode não fazer pelas pessoas, que não tem como, mas fazer com elas, nós devemos fazer sim. Agora, nova era, certo? A chamada New Age, é um momento em que cada um de nós passa a fazer uma reflexão de tudo que foi, de tudo que ainda está, e se predispõe a mudar. É como diz Paulo de Tarso: renova-te sempre. Ainda que o homem exterior se corrompa, acima de tudo, o homem interior se transforme dia a dia. Então, esse é um grande momento da regeneração social que se opera na humanidade. Humanidade essa que vivem no planeta. Tá? Não é um planeta. Não é o planeta que está em regeneração. O planeta está em transformação. Regeneração é subjetivo. Se regenera, é os homens. Então, nós estamos aqui buscando generar, quer dizer, tornar gerar, quer dizer, o homem novo. E a pandemia que assola a humanidade agora, estamos vivendo esse quadro pandêmico, certo? Não é somente a pandemia do Covid-19, o SARS-C2, não é somente esse. Tem outras pandemias aí assolando talvez muito mais a humanidade do que a própria pandemia do Covid-19. Nós, porque não estamos percebendo o que está realmente nos últimos tempos nos diluindo uma sociedade que deveria viver em fraternidade, em amor, em liberdade. É justamente o egoísmo que talvez seja o maior vírus. Porque lá no livro Apóstolos, disseram os espíritos que o orgulho e o egoísmo são os dois maiores algozes da humanidade. São as duas feridas que nós trazemos na alma. Portanto, que esse egoísmo aí,
que gera o materialismo exacerbado. E o materialismo exacerbado é aquele que nós estamos observando aí, cada um por si e Deus por todos, está trazendo para toda a humanidade a violência urbana. A violência doméstica que começa dentro do reduto doméstico, que vai culminar na sociedade. Essa violência agora que está estampada na nossa visão, que estamos vivenciando aí, somos assaltados à mão armada ali fora na rua, em qualquer outro momento. Nós estamos correndo um risco de sermos assassinados assim, a sangue frio, a troco de um celular, a troco de um dinheiro que nós não temos. Talvez não temos um aplicativo do Pix. Nos assalta, nos mata, porque não temos o Pix. Quer dizer, chegamos ainda numa condição agora máxima da violência, porque é o materialismo exacerbado que tem diluído a sociedade num consumismo também exacerbado, porque nós somos pessoas consumistas. E quando nós consumimos demasiadamente, vai faltar na mesa do outro. Então, é esse egoísmo que talvez seja o pior vírus que corrói a alma. Enquanto o Covid-19 aqui, ele está matando é o corpo, não a alma. Mas o egoísmo, esse vírus, o orgulho, esse grande vírus que macula toda a humanidade, está matando, está atravancando o progresso do espírito, das almas. Nós não estamos conseguindo crescer espiritualmente, porque tudo para nós é assim, eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, eu quarto, eu quinto, quer dizer, eu último, sempre eu. Esse egocentrismo está nos fazendo sofrer. Então, a nossa maior preocupação agora, eu tenho certeza sim, que a pandemia são flagelos naturais, são flagelos que está lá no livro dos Espíritos, na questão 737, 738, a gente vai observar, ali trata da questão dos flagelos, onde coloca para nós que Deus usa desses fenômenos sociais, chamados flagelos naturais, para fazer com que a humanidade avance mais, quer dizer, para que haja mais comoções sociais, e através das comoções vem a solidariedade. Eu comentava com o doutor Francisco aqui mais cedo, de que o brasileiro é um povo muito solidário, é um povo muito fraterno. Basta você observar as enchentes da Bahia, agora de Minas Gerais, você vê a solidariedade nas pessoas, as pessoas passando por dificuldades, que as suas casas caíram, não tinha lugar para morar, o que comer, o que vestir. E o brasileiro dá um jeitinho e consegue roupas usadas, consegue alimento, água mineral, consegue hospedagem. E o brasileiro vai lá solidariamente e suprime as dores, o sofrimento do semelhante. Isso é país, certo? Pátria do Evangelho, coração do mundo, da qual Jesus pediu a Eliú, um espírito que mentora todo o planeta Terra, que ele fizesse isso, que ele tirasse da Palestina o seu santo evangelho, o cristianismo, e trouxesse para a pátria do Cruzeiro do Sul, Brasil, América do Sul. E isso aconteceu desde o ano 1350. Aconteceu as caravanas saindo lá dos países da Europa, a procura de quê? A procura dos caminhos, descobrindo a América do Norte, a América do Sul. Foi quando chegou aqui às portas da Bahia, justamente essa transplantação do cristianismo de Jesus às portas da Bahia. Quando aqui chegou, a doutrina espírita entrou às portas do Brasil. E aí vieram todas essas caravanas, mas trouxeram também aqueles espíritos endividados, devedores de si mesmo, que arrebanharam na Europa, assim, juntou tudo da Europa, trouxe tudo para o Brasil, como diz Ismael, lá no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos. Quer dizer, aqui no Brasil, então, vieram esses espíritos impertenidos do mal, justamente para que se fizesse essa grande solidariedade, essa grande fraternidade, esse grande movimento espírita brasileiro,
certo? Que tem o papel de espiritualizar e não de espiritizar. A proposta espírita não é fazer ninguém espírita, mas é fazer qualquer um que queira espiritualista. O mais importante não é ser espírita, o mais importante é ser espiritualista. Então, assim, meus amigos, eu acredito sim que nós vamos avançar muito depois da pandemia, certo? Aliás, a pandemia, no meu ponto de vista aqui, é um divisor de águas, tá? Ela veio para sacudir os homens no sentido de quê? Da fraternidade, da solidariedade, de perceber a importância do lar, da família, fazer nós aproximarmos mais dos filhos, do cônjuge, fazer com que nós percebemos no outro a fraternidade, o amor. Então, a pandemia é uma grande comoção, tá? Vai passar, tá? Isso é preciso ser inteligível para todos nós e redimir, porque essa nova era aqui vai depender de cada um de nós. É em cada um de nós que se fará essa era nova. Desculpa. Vicente, complementando assim, aproveitando aí o espaço aberto, em relação à proposta espírita, não é fazer ninguém espírita, mas espiritualizar, a gente tem que entender que, em contrapartida ao espiritualismo, nós temos o materialismo. Então, essa proposta de espiritualizar é justamente combater o materialismo, não é? Esse materialismo que gera esse egoísmo, esse orgulho, causa das guerras, ou dessas guerras que já aconteceram, que estão acontecendo e estão na iminência de acontecer, como a gente vê. A causa de tudo isso não é senão esse orgulho que é criado nesse materialismo desacerbado, desenfreado, que vai muito além da necessidade do homem, mas que está aí subsistindo, tornando as pessoas cada vez mais individualizadas, desprezando o coletivo e valorizando o individual. É justamente isso que, vamos dizer, o espiritualismo tem que se sobrepor. O espiritismo, como disse o Vicente, não tem essa proposta de tornar ninguém espírita, mas espiritualizar, a fim de que vamos nos afastando do materialismo na medida em que ele se nos apresenta como excessivo, como supérfluo. Porque há necessidade mínima para a nossa sobrevivência. Mas, se podemos, então, atender a essa condicionante do mínimo necessário, por que nós vamos aí sem motivo nenhum, agregando bens, valores, assim, desenfreadamente? É o que o mundo materialista nos coloca aí em conflito, justamente com o espiritualismo. Bom, mas voltando aqui às indagações, eu tinha aqui um remanescente de perguntas, e uma delas é a diferença entre espírito e alma, uma coisa que às vezes o leigo sempre indaga da gente, né? Isso é comum a gente ser indagado por isso. Então, é uma coisa até muito simples. As duas expressões apenas diferenciam a condição em que o espírito se encontra, se encarnado ou na erraticidade. Então, aí, é nessa condição, então, que ele se encontra, que vem a definição do estado em que o espírito se encontra. Se ele está vivenciando na carne a sua experiência, ele, então, a gente denomina aí como alma. E se está na erraticidade, no plano espiritual, como espírito mesmo, não é? Uma pergunta singela, uma resposta singela dentro do conceito, vamos dizer assim, do conceito a esclarecimento leigo. Acho que por aí está. Não sei se tem mais algum complemento, Vicente. Parece que é tão singelo, mas todo o tema espírita desdobra em questões mais aprofundadas, e é sempre bom quando isso ocorre, que a gente aprende cada vez mais. Mas a resposta que eu tive aqui é apenas essa. As duas expressões apenas diferenciam a condição em que o espírito se encontra.
é denominado espírito quando está habitando o plano espiritual e alma quando está encarnado. É isso mesmo, doutor Francisco. Está muito exata a sua resposta pelo seguinte. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec teve uma felicidade de poder fazer uma tradução muito exemplificativa para entender essas questões de alma e espírito. Ele coloca lá no capítulo que trata do espírito, no livro O que é o Espiritismo, tem uma nota dele, uma observação dele. Ele coloca o seguinte, que a palavra alma normalmente empregada para designar o ser simples. O ser simples é o ser que Deus criou, princípio inteligente do universo. É o ser uno, é o ser simples. A palavra espírito é a alma dotado de um perispírito. É o ser duplo. Quer dizer, é a alma que é o princípio inteligente do universo, na condição de espírito, dotado de um corpo de manifestação, que é o perispírito. O homem é o ser triplo. Quer dizer, é o princípio inteligente do universo, dotado de um perispírito e um corpo físico. Aí, neste caso, então, para criar a diferenciação, nós dizemos que o homem tem uma alma, isso, e de que essa alma, quando perde o corpo, ele volta à condição precedente, à condição do ser duplo, que é o espírito. Então, essa didática de Kardec, ele ficou muito assim, fácil, inteligível para poder distinguir, porque não é pergunta, às vezes a pergunta parece ser simples, mas ela é muito profunda, porque tem muita gente que tem dúvida. Ah, mas vocês falam em alma, falam em espírito, é a mesma coisa? É a mesma coisa, salvo a condição do espírito, né? Ora, estando encarnado, nós chamamos de alma. Perdendo o corpo físico pela morte deste, a alma volta à condição de espírito, vice-versa. Eu quero poder agradecer a todos vocês, internautas, que estão conosco, em qualquer momento, nos vendo e nos ouvindo, agradecer a audiência, agradecer a todos vocês que nos ouvem, por esta noite, por essas perguntas, por essas respostas, por este laboratório que aqui nós estamos. Obrigado, que Deus, bom Pai, possa proteger a todos vocês, que Jesus esteja na vida de cada um de todos nós. Até lá, uma outra oportunidade. Obrigado.